Recentemente, eu comecei o ato de escrever num diário. Eu adquiri esse hábito através de alguns vídeos que eu vi no YouTube, de algumas pessoas que faziam isso próximas a mim, e eu resolvi dar uma chance pra ver se realmente funcionava, se realmente era bom. E percebi que tem feito uma grande diferença na minha vida. Todos os dias, isso é o que chama diário, mas tem gente que não faz diariamente, mas todos os dias eu tô lá escrevendo algo sobre o meu dia, sobre aquilo que aconteceu, sobre minha semana, sobre os meus sentimentos, sobre as conversas que eu tô tendo com Deus, sobre basicamente tudo que relaciona a minha vida e que vai me ajudar a manter minha cabeça no lugar, sabe? E isso tem feito grande diferença. É como aquela pessoa que despeja os sentimentos dela sobre a tela com as tintas. É o mesmo lance sobre uma música que você se sente cansado ao final, porque você deu o máximo de si. E a palavra em inglês funciona bem melhor do que a palavra em português, porque tem muita gente que faz isso e não faz diariamente. E a única palavra que a gente tem diariamente para descrever esse ato é ter um diário, né? Mas do journaling em inglês, que não necessariamente é algo que é diário, mas que remete a uma jornada, é muito mais inteligente e muito mais preciso. Eu escrevo todos os dias, eu escrevo 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez de noite. Mas eu sei que tem gente que escreve só uma vez de noite, tem gente que só escreve de manhã, tem gente que escreve quando tá na telha, tem gente que escreve uma vez por semana. Então é muito livre. Mas é um ato que faz muita diferença e que há estudos que escrever sobre aquilo que você sente, ter um diário, ajuda demais em controlar os seus sentimentos, em saber aquilo que você sente, em entender como é que você está sentindo, sabe? Eu conheço gente que mantém o diário mais como um caderno de orações, e aí a pessoa a qual é remetente não é mais o diário, mas é Deus, e ela escreve orações, diz pra Deus como é que tá se sentindo, e fala, e páginas sobre aquilo que tá sentindo, e é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito reveladora, porque você vai procurar e você, até às vezes até você mesmo, vai descobrir coisas que você não fazia ideia sobre você. Agora que você tá interessado pacas nesse ato que eu faço, nesse meu hábito, pacas nossa, não. Eu quero que você me acompanhe agora com algumas dicas do que você pode fazer para adquirir também esse hábito e trabalhar de uma forma melhor e não só sair escrevendo nisso aqui e esperar que funcione. Até pode dar certo, mas segue as minhas dicas, vai ficar melhor. O que? Escrever é o primeiro ato dessa nossa querida jornada de dicas. Primeiro, o óbvio, os seus sentimentos, os mais fortes, os mais fracos, acontecimentos que aconteceram no seu dia, coisas que você fez errado e que você preferia ter feito de outra forma, e também, muito importante, as suas conquistas, mesmo que as pequenas, no dia de hoje. Você pode ter, na terça-feira, reclamado, putz, eu não consegui ser completamente honesto com tal pessoa. Aí passou a quarta-feira, você não viu a pessoa, mas na quinta-feira você reviu ela e você conseguiu contar tudo que você queria contar para aquela pessoa. E aí a situação muda. Você pode, mesmo independente das situações do que tenham desenrolado, no final do dia você pode chegar pro diário na quinta-feira e falar: não, eu quero comemorar uma conquista que eu tive do meu dia de hoje, eu consegui contar aquilo que eu queria contar para aquela pessoa. Eu consegui desenrolar isso. Mesmo que pequena, mesmo que simples, é uma pequena conquista do seu dia que você deve compartilhar com o diário. Manter as suas conquistas à vista, manter as suas preocupações à vista e os seus sentimentos à vista é algo de muito controle e que requer muita inteligência emocional às vezes. Você consegue controlar de uma forma melhor aquilo que você pode estar sentindo. Então, eu como escrevo 2 vezes por dia, eu me preparo de manhã e eu escrevo, eu quero fazer isso hoje, eu quero evitar isso de hoje e eu gostaria que acontecesse isso aqui dessa forma. E aí você vive o seu dia, eu vivo o meu dia, e de noite eu vejo, consegui fazer essas coisas, isso aqui eu não consegui fazer, isso aqui me deixou decepcionado, e isso aqui é algo a se comemorar. Então, quando você mantém isso, essa rotina desse dia a dia, você consegue perceber, você vai estar percebendo que pouco a pouco é algo que vai estar te ajudando muito e mais muito e bastante. Segunda parte, a gente vai falar agora sobre quando e como se escrever. Como eu já falei várias vezes nesse vídeo, eu escrevo 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez de noite. E o que eu faço é, de manhã, me preparar para o dia. Eu tenho essa minha forma de escrever
baseada no jeito como Marco Aurélio escrevia. Marco Aurélio, o imperador romano. Como eu já falei no vlog, algum tempo atrás, eu não sei se esse vlog, se saiu essa parte, se eu cortei, mas eu tinha falado num vlog, e eu tenho isso inspirado no Marco Aurélio, vou deixar o vídeo aqui na descrição. Marco Aurélio era um dos imperadores de Roma e um dos poucos que conseguiu se manter firme sem ser corrompido ou pelo poder, ou ficar maluco com as carnificinas que aconteciam e tudo o que ele tinha que lidar e tudo mais. E o que remete a ele ter conseguido ficar são e não ter enlouquecido é provavelmente o ato do journaling, o ato de manter um diário. Ele era um cara que se ausentava dos seus lugares, seja de manhã, seja de noite. Ele se ausentava dos seus afazeres para poder escrever. Pegava um pergaminho, pegava a caneta e começava a escrever tudo aquilo que ele sentia, aquilo que ele ia enfrentar durante o dia dele. Ele sentava e falava, não, hoje eu vou enfrentar pessoas dessa forma, hoje pessoas vão pedir isso pra mim, hoje isso aqui talvez possa me decepcionar, e hoje eu gostaria de que as coisas acontecessem dessa forma. E aí, ao viver o dia, ele voltava de noite e falava, ah, as pessoas me pediram realmente isso, e eu lidei dessa forma. Isso aqui realmente aconteceu, e eu lidei desse jeito. Eu queria fazer isso aqui e não consegui, mas amanhã eu vou fazer dessa forma para ver se eu consigo melhor. E tendo feito isso, ele pôde manter a sua cabeça sã, porque ele conseguia ter mais inteligência emocional, justamente. Porque ele sabia aquilo que ele estava sentindo, sabia aquilo que ele queria, e ele conseguia unir as duas coisas. E pouco a pouco ele entendia que ele estava seguindo num caminho, numa jornada correta para alcançar os objetivos dele. E não num lugar abstrato, onde ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe como alcançar aquilo, entende? Então, o ato de se escrever de manhã e de noite, pra mim, é algo que funciona muito bem. É claro que houveram dias, e domingo foi um deles, onde eu acabo esquecendo ou amanhã ou de noite, ou eu esqueço o dia inteiro, ou sei lá. Eu pulo alguns dias às vezes porque eu não tô com vontade de escrever, mas eu tento me forçar ao máximo a me prender a essa rotina pra fazer com que eu tenha percepção desse ato e que eu não perca esse hábito de vez, sabe? É algo extremamente importante pra mim, eu considero isso muito importante, porque no mundo hoje, não tenho como evitar falar disso e ser clichê dessa forma, mas a gente sabe que no mundo como hoje é muito mais extremamente importante a gente manter olho sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos amigos, e a nossa família sempre é importante, a gente está de olho no que a gente está sentindo, naquilo que está acontecendo na nossa vida. Se a gente não tiver alguém para compartilhar isso, às vezes as coisas podem acabar explodindo e pode sim encadear em algo muito pior e a gente pode perder o controle da situação. E acontecendo isso, é muito mais difícil reverter do que se prevenir antes. É muito melhor você ter medidas profiláticas do que você chegar a acontecer o problema todo e você ter que resolver isso depois, tratar com curas e com tratamentos que vai ser muito pior. Então, quando você mantém os seus sentimentos à sua vista, vai ser muito melhor. Então, eu gosto de planejar o meu dia, falar, ó, eu gostaria que fizesse tudo isso. Se eu fizer tudo isso, ou se eu fizer boa parte dessas coisas, eu sei que eu vou estar feliz de noite. E aí, de noite, eu volto e falo, ah, fiz isso. Então, eu tô feliz, tá acontecendo as coisas boas. Ou, não fiz isso, mas eu sei que eu posso ter uma chance de fazer isso no dia seguinte. Ou, não fiz isso e aconteceu, acabou. E aí eu fico triste, claro, mas eu tento entender como que aquilo me faz triste e cada vez mais ir aprofundando até que eu entendo isso. Então a jornada é basicamente isso. De manhã, você pega o diário, na primeira coisa que se faz no dia, depois do seu devocional, é como eu costumo fazer, eu anoto, escrevo tudo sobre o que eu quero fazer pro meu dia. Depois eu vivo o meu dia, faço as minhas caminhadas, escrevo, trabalho e faço tudo que eu tenho que fazer. E de noite, antes de dormir, como a última coisa que eu faço, já tendo pronto, só deitar, eu escrevo e analiso o meu dia inteiro. Sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre tudo aquilo que foi importante, aquilo que não foi importante e como eu me senti. Outra dica muito importante, a nossa terceira, é faça perguntas difíceis. Isso é extremamente importante por um fato de que às vezes a gente evita lidar com as coisas que são difíceis ou que são complicadas. Isso é um problema enorme, porque a gente tenta sempre fazer uma lista, a gente fala, ah, isso aqui é fácil, dá pra fazer agora, isso aqui é difícil, eu deixo pra fazer depois. Mas quando, nas verdades, às vezes a gente tendo eliminado as fáceis, a gente deixa difícil pro lado, até que já não dá mais pra ver ela, entende? Então a gente tem que pegar essas coisas difíceis e que a gente tem medo de destrinchar, ou que a gente tem trauma com isso, botar no papel e começar a escrever sobre. O que você sente sobre isso? O que aconteceu sobre essa situação?
O que te levou a sentir isso? Desde quando você está se sentindo isso? Quem que provoca isso em você? É só você mesmo? O que que tem ligado a isso? E você começa a aprofundar, 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 aprofundar. A um ponto onde você volta ao seu eu de 10 anos, que aconteceu uma coisa com ele e causou um trauma em você. E esse trauma desencadeou em outra coisa, em outra situação, em outra situação. E você nem percebeu isso. E agora você, com 20 anos, está sofrendo um problema que foi de um princípio quando você tinha 10 anos de idade. E você não prestou atenção nisso, não cuidou, porque você não tinha nem, às vezes, nem noção de que você estava passando por isso, até um ponto quando você chegou aqui, já não tem mais solução. Já não tem mais solução. E aí vai ser uma situação bem mais dolorida e bem mais complicada. Então, faça perguntas difíceis. Aqueles sentimentos que mais doem em você, aquela pessoa que você mais gosta, aquela pessoa que te abandonou, se pergunte por que você se sente mal com isso. E aí que tá, você evita a coisa, a situação ruim, você cria modos de se defender disso, porque você já tá sabido das coisas. Quando um anticorpo enfrenta a gripe pela primeira vez, ele vai ser derrotado. Mas tantos vão vir depois dele que já vão entender a tática que a gripe tem, até um ponto onde os novos anticorpos que forem nascendo já vão saber lidar com aquele organismo. A um ponto onde eles já estão escritos no diáriozinho deles, a gripe age dessa forma aqui, se você fizer isso aqui dá pra segurar, e é só não fazer isso aqui que tá suave. E aí você vai conseguir lidar de uma forma super tranquila. É só você fazer as perguntas difíceis e trabalhar com elas. Não se esconda daquilo que é difícil, não se esconda daquilo que é estranho pra você, mas dê espaço pra você conseguir entender essas questões que são importantes. Parte 4. Seja criativo. Be free. Aqui que tá a parte mais importante. Eu tenho as minhas regras, eu dou muitas dicas, mas eu quero que você seja livre. Quero que você faça da forma como você prefira fazer, da forma como se encaixa pra você. A gente é livre pra fazer da forma como a gente achar melhor, então que a gente faça da forma que a gente acha que é mais confortável pra gente. Eu, como já falei, escrevo de manhã, descanso de tarde e escrevo de noite depois. Eu gosto de escrever sobre meus sentimentos de tal forma. Eu gosto de escrever todos os dias. Eu gosto de fazer as perguntas difíceis, eu gosto de lidar de tais formas. Mas você é livre para fazer da forma que você quiser. Você pode criar um idioma novo para você escrever no seu diário. Você pode escrever um diário que tem um cadeado. Você pode, sei lá, você pode escrever de ponta cabeça no seu diário. Você pode achar e escrever da forma como você achar melhor. Desde que remeta a você, desde que isso desperte você. E não tenha medo das pessoas não quererem ler o seu diário. Essa é a intenção. O diário é entre você, Deus e o diabo, que é curioso para tentar olhar aquilo que você está sentindo. Mas Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Então, não fica se preocupando se você não tem aquilo que escrever, se você não tem criatividade, não sabe o que escrever. Não fique se impedindo de escrever por medo ou por intimidade, porque eu sei que às vezes a página branca intimida, mas escreva aquilo que você sente, pô. Se você tiver uma rotina, se você fechar e você falar, eu vou escrever dessa forma e nesse tempo. E aí você vai conseguir fluir de uma forma muito melhor, porque você vai ter sempre sentimentos novos para poder falar sobre. Não é escrever para ser criativo, não é escrever para ser produtivo, não é escrever para ter novas ideias, é escrever para botar o seu coração para fora da forma como você gosta de fazer. Só escreva, entende? Bota pra fora, não deixa preso no seu coração. Desabafa, irmão, desapega desses sentimentos que você tem. E você vai conseguir perceber melhor as coisas que você sente. E você vai parar de se perguntar, por que eu vivo me sentindo assim? Por que eu vivo passando por isso? É porque você não tá lidando com aquilo que é importante, você não tá dando luz para aquilo que você sente. Desembucha. Fala, se você não consegue falar com uma pessoa, pelo menos fala com um diário, pô. Fala com você mesmo, fala com Deus. Usa caderno como caderno de oração. Isso é um pouco do meu ato de escrever no diário, o meu hábito. Falar pra vocês que eu escrevo no caderno e caneta. Eu comprei um cadernozinho pautados, normal. Mas você pode, qualquer tipo de papel funciona. E só isso, mano. Só seja livre. Enfim, as minhas redes sociais vão estar aqui no link, na descrição aqui abaixo. Eu vou deixar algumas referências aqui embaixo pra vocês, de alguns vídeos que eu peguei pra falar sobre isso. E qualquer coisa que eu achar mais pertinente vai estar aqui na descrição também. Que vocês sejam livres pra vocês escreverem sobre aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês sentem. E tenham um dia maravilhoso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Vai na Shalom do Messias. Tchau.